Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão, explorando tudo o que envolve negócios, tecnologia e inovação. Eu sou Júnia Martins e está começando agora o CZ Talks. Neste episódio, temos um convidado multifacetado, formado em publicidade e administração, com um MBA em marketing e mestrado em comunicação. Atualmente, ele atua como palestrante, consultor em uma grande instituição e professor nas áreas de comunicação, planejamento e gestão. Muito bem-vindo, César Ribeiro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E ao meu lado está o empresário, fundador da agência CZ, CEO da Entralisa, startup de comunicação empresarial, publicitário, formado pela PUC Campinas, com especialização na SPM, Miami School, e que hoje está à frente da área de novos negócios, junto comigo. E também como estrategista dos principais projetos aqui na agência. Seja muito bem-vindo, Bruno César. Obrigado, feliz por a gente estar conseguindo recomeçar de maneira definitiva esse projeto. Vamos lá. Que bacana! Nesse episódio, nós vamos falar sobre como as organizações enxergam a publicidade e o marketing. César, você tem uma trajetória aí ampla, seja em planejamento, gestão, organização, administração. E eu queria que, para a gente começar, na sua visão, como que você enxerga hoje as organizações se organizando dentro da publicidade, dentro do marketing, para construir negócios bem-sucedidos? E, além disso, como que você vê a criação de valor de projetos e empresas a longo prazo? Primeiro de tudo, se eu soubesse de tudo isso, né, eu estaria na praia essa hora, em algum lugar, não nesse dia chuvoso. Mas assim, vamos lá. O que eu imagino, né? Imagino pela longa trajetória, obrigado, né, por demonstrar muitos anos de vida e de mercado, mas assim, uma ressignificação nos últimos 20 anos. Tá? Eu vejo uma grande ressignificação por motivos quase óbvios, né? Por conta da internet, por conta da globalização, talvez globalização e internet nessa ordem, né? Mas assim, o que eu entendo de médio e longo prazo em termos de planejamento e o que eu tenho visto nas consultorias que eu tenho feito, a maior parte das empresas e, consequentemente, das pessoas por trás das empresas estão perdidas. Justo. Justo mesmo. Acho que todos nós vemos isso um pouco, né? Sim. Eu aqui como estrategista, né, que a gente acaba indo em novos negócios, pegando o primeiro contato, né, dos clientes que nos procuram, é muito comum a gente se deparar com uma ausência completa da consciência do que é a importância do marketing ou da publicidade ali dentro da organização da pessoa. E não estamos falando de empresas pequenas, né? Estamos muitas vezes falando de empresas médias ou até grandes, mas que existe uma desconexão total entre o que é mercado, né, e a necessidade que ela teria de investir em marketing, publicidade e conhecimento primeiramente, né? Então, de fato, concordo. Perdidas. E aproveitando o gancho, então, desse tema, quais são os grandes desafios que você enxerga? Falando de pessoas e das organizações, quais são os desafios principais que dentro da consultoria você vê que é uma dor que é uma dor repetitiva, né? Você vê que se espalha não só por uma organização, mas várias. Por várias. Pessoas é o maior entrave que a gente vem encontrando, que eu vejo os empresários encontrando. Eu tenho uma trajetória longa em grandes empresas e recente, coisa de 2 anos, junto a micro e pequenos empreendedores. Okay. Mas pessoas têm sido o grande entrave. E quando a gente olha pelo ponto de vista de gestão, planejamento. Você vê as empresas assim, muitos têm um quadrinho lá, né, o que é um conceito de planejamento, mas efetivamente sentando e fazendo, quase ninguém. Pouco planejamento. Pouco. Você não vê que percepção minha, queria que você comentasse sobre muito falta de interesse dos empresários de quererem aprender a ser empresários? Porque existe uma diferença entre ser empreendedor e empresário, né? Empreendedor é aquele cara que quer empreender, quer fazer algo para mim. Beleza, vai lá, um autônomo, por exemplo. Aí o cara resolve ser empresário, ou seja, criar uma empresa, ter colaboradores. Eu, pelo menos, observo uma falta de interesse de querer aprender a ser empresário. Porque acho que o cara vai muito no feeling e muito no jeito dele mesmo, e ele esquece que ele poderia estudar aquilo e fazer de maneira um pouco mais profissional. E aí eu acho que esse é um dos motivos, pelo menos da minha visão, do porquê eles estão tão perdidos. Falta de conhecimento mesmo, né? Olha, Bruno e Júnior,
como qualquer negócio, né, ele começa pequeno, da cabeça de alguém, né, Justo. e na maioria das vezes sem planejamento. Né? Você começa, vamos falar de empreendedorismo por, né, necessidade. É. O que que o empresário faz, né? Ou ele estava empregado, perde o emprego e vai arrumar alguma oportunidade, né? Vai fazer alguma coisa para gerar dinheiro para ele, para pagar suas contas, e uma boa parte deles, ou uma parte representativa, tem sucesso. Boa. Né? Esse que tem sucesso chegou lá a duras penas, né? Pensando e focado em vender. Uhum. E tudo nasceu dele. A ideia nasceu dele, a gestão inicial nasceu dele, e ele se centra, no negócio se centra nele. O grande problema é, quando você cresce, é você conseguir delegar. Né? Perfeito. E parte dessa delegação tem a ver com a história de planejamento, tem a ver com a história de aprender a ser empresário. Boa. Estudar, e aí converge, né? Obviamente, com o que você está falando. Boa. Eu Legal. vejo dessa maneira. E quando a gente olha, então, para esses casos, no sentido do empresário, empreendedor que iniciou e aí ele focou em vendas, né? E quando a gente entra no tema de publicidade e marketing, é um tema delicado dentro das empresas, no sentido de é investimento ou é um custo, é um gasto. Como que você ouve, ou o que que você ouve dos empresários, das organizações, a respeito disso? Olha, eu ouço muito menos isso hoje, embora, né, nos últimos 2 anos lidando muito com pequenas empresas, Júnior. Eu ouço menos do que eu ouvia. Eu sou publicitário há 35 anos, né? Muito menos do que eu ouvia há 30 anos atrás. Se encarava, né, a publicidade, vamos lembrar, né, das mídias, dos veículos que a gente tinha, né, uma rádio, uma TV, uma lista telefônica, uma revista, se encarava muito mais como despesa, como custo lá atrás. Hoje se encara menos. Eu atribuo isso às redes sociais, né? A facilitação que você tem de expor, muitas vezes sem investimento nenhum, né? Com a própria criação, autonomamente, né? Então hoje eu vejo isso um pouco mais reduzido do que via antes. Mas sim, ainda tem aquele, né? A primeira coisa que muitos cortam é o investimento publicitário. Sim. Boa. Eu colocaria até um complemento dizendo que eu acho que uma coisa compensou a outra, que de certa forma eu acho que existe uma abertura maior para se fazer publicidade, justamente por conta do que as redes sociais, né, o advento da internet Sim. trouxe. Hoje é fácil clicar no botão turbinar, né, que pode ser muito bem sucedido esse botão turbinar, como pode ser nada, mas pelo menos as pessoas estão mais abertas. Sim. Por outro lado, justamente por essa facilidade, né, por ter democratizado a publicidade, tem-se uma necessidade muito menor de planejamento. Porque antes, eu acho que era mais comum, já que vamos fazer uma publicidade, já que vou gastar, né, já que era gasto, custo, Uhum. vamos planejar um pouco mais. Até porque não era tão simples você chegar num veículo, talvez era mais necessário você passar por uma agência. Então hoje, o que me parece é que está mais fácil você executar publicidade, porém também está mais fácil você errar. Porque né, Sim. você faz meio que por conta. Exato. Né? Sem sombra de dúvida, né? Você imagina que qualquer um hoje, né, consegue impulsionar uma campanha dele, fazer um anúncio, Boa. e ele não tem preparo para isso, né? Ele não tem, não é incompetência cognitiva, né? Não. É um problema que Sim. você não fez aquilo, você não estudou aquilo, né? Você faz, Não é a sua função no fim das contas, não né? é a tua função, você Exato. faz aquilo intuitivamente, né? Exato. E aí a gente entra no ponto, as empresas estão acompanhando essas mudanças tão rápidas de comportamento e consumo? Elas estão conseguindo alcançar isso na mesma velocidade em que está acontecendo? Como que o marketing, nosso marketing tem ajudado eles ou tem atrapalhado muitas das vezes? Olha, eu vou chamar para discussão aqui um autor sul-coreano chamado Chul Han. Ele tem um livro bem famoso chamado A Sociedade do Cansaço. O Chul Han, nesse livro, ele fala, né, que nós somos uma sociedade que está exaurida, né, está cansada por tantos inputs, né, por tanta coisa que nos assedia. Então, assim, não sei se, né, o marketing tem ajudado, né, olhando por essa ótica, né, da informação que chega até nós, do excesso, e também trazendo uma fala dele, né? A informação não necessariamente é verdade, é verdadeira. A informação pode ser falsa, né? Sim. A informação pode ser equivocada. E só para alinhavar finalmente aqui essa ideia, eu vou trazer o Trump, que acabou de ganhar, né, uma segunda concorrência à presidência americana, só que lá na primeira, quando ele ganhou da Hillary.
A palavra do ano em 2016, que foi o ano que ele ganhou, né, a primeira vez, era... oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Acontece, isso é Não normal. era o termo, não, né? Make America Great Again. Não é disso que você ia falar. Não. Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas tem a ver com fake news. Né? Ok. Sim. Me fugiu a palavra. Então, né, a gente soma, né, a história do excesso de informação que acaba virando desinformação. Perfeito. E com tantos canais, e já te devolvo a palavra, Bruno, e com tantos canais você fica perdido, né? Qual é o canal confiável de fato, qual é a veracidade dessa informação e até mesmo o tempo dela, porque o que a gente vê muito nas mídias essa informação ela até aconteceu, mas aconteceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, que reformularam as frases e as informações e adaptaram. E Trazem aí você isso de fica volta. assim, o que de fato está acontecendo? Do ponto de vista de publicidade, né, a pergunta que você tinha feito, se as empresas estão acompanhando. Bom, eu parto do princípio que fazer é melhor do que não fazer, né? O feito é melhor do que perfeito. Então acho que é melhor as empresas fazerem algo do que não fazerem nada. Sim. Porém, eu acho que há uma ânsia muito grande de querer acompanhar as tendências, que as empresas acabam querendo copiar e colar o que outras estão fazendo e esquecem que marketing e publicidade é uma ciência muito humana, não é exatas, que você só copia e cola uma receita que funcionou para alguém e acha que vai funcionar para você também. Replicar. Replicar. E hoje, o que eu vejo, inclusive dentro dos departamentos de marketing de grandes empresas, é uma necessidade de copiar algo, de ter uma fórmula, de ter algo pronto para eu replicar na minha empresa. Quando, na verdade, é tudo, para cada empresa, para cada produto, uma folha em branco. Sim. Você tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Né? Não Sim. é aquela receita do Instagram que fulano fez que vai funcionar para você. Geralmente não vai. Geralmente não vai. Na maioria das Geralmente não. vezes. Né? Se parte do marketing e publicidade é você criar diferenciação, então, por definição, não é o que o outro fez. Exato. Né? Se você está querendo Exato. ser diferente. Exato. Exato. A palavra que eu perdi foi pós-verdade. 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 O que significa isso, né? Pós-verdade, né? A verdade foi deixada para trás na sua maioria. Sim. Que é uma reinvenção, né, da mentira ou de qualquer outro termo correlato. Né? Sim, e aí eu já pego o próximo gancho. A publicidade e marketing falha muito na geração de valor dentro das organizações quando não se tem uma estrutura de resultados consistentes e do planejamento, muitas das vezes. O que você acredita que o empresário, as organizações podem fazer hoje para mudar isso dentro das empresas? Olha, primeiro eu acho que, né, foi o que o Bruno falou, da gente entender que é uma folha em branco. Né? Você precisa planejar, você precisa olhar. Tudo bem, façamos benchmark, sem problema nenhum. Ótimo. Olho para o concorrente, olho para o mercado, vejo o que é tendência, que eu julgo um pouco essa palavra tendência, eu estou mais chamando de moda do que de tendência, chamando a estatística para a conversa. Né? Aparecem muitos modismos, né? E de fato o que é tendência mesmo às vezes fica perdido. Né? Mas assim, é um papel é uma folha em branco, precisa planejar, precisa fazer, né, acontecer de acordo com a tua necessidade, de acordo com os teus objetivos. Né? Eu acho que aí a história se fecha. Se fecha. Você acredita, então, que exista mais modismo do que tendência atualmente? Eu volto na fala anterior, né, da sociedade do cansaço. Como tem muito input, tem muita informação chegando, você fica desorientado, né? Sim. Você fica desorientado. O próprio autor que eu citei, ele usa um termo bastante interessante. Ele fala que nós estamos deixando de ser homo sapiens para nos tornarmos fono sapiens. Boa. Boa Você mesmo. imagina, né, que a gente sai, né, dessa natureza nossa e parte para uma outra. Exato. E qual que é o maior erro que as organizações hoje cometem na hora de definir as estratégias de marketing delas? Além de não ter a consciência de que eles têm a possibilidade de ter um papel em branco na sua frente, onde existe um mar de possibilidades, mas preferem olhar ali para a concorrência e falar, vou copiar o meu concorrente, ou não, vou para um lado oposto do meu concorrente completamente. Qual que é o maior erro que vocês enxergam? Se for pegar na raiz, tem várias coisas que poderia responder essa pergunta, mas acho que na raiz é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, de realmente não se interessar pelo tema e ficar só na superfície, talvez, das informações, né? Talvez pela quantidade de inputs que a gente tem, e tomar decisões muito precipitadas,
ou pelo modismo, ou pela falta de meta, né? Porque uma vez que você não tem meta, é aquela coisa, se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. Né? Então, se o cara não sabe exatamente para onde ele está indo, ele começa a pegar vários atalhos ou modismos e a falta de conhecimento anterior não permite que ele reflita sobre isso. E ele só está, então, à deriva no mar, ele não está navegando rumo a alguma coisa de verdade. Então, eu diria que conhecimento está na base. Eu vou usar uma palavra tua, Bruno. Eu acho que é encurtar, encurtamento de caminho. É o que as pessoas muitas vezes quando olham, né, para o que está dando certo para um, ele vê que está tendo resultado e às vezes está tendo, na maioria das vezes está tendo mesmo, né? E aí você quer encurtar caminho. Aí você fala, pô, se está dando certo para ele que vende vestuário feminino, dá certo para mim que vendo telefonia. Sim, isso acontece bastante. Sim, sim. Inclusive, tem agências hoje que acho que talvez esse seja o maior demonstrativo de como o mercado está doente. Que são agências que vendem esse copia e cola. Né? Que é quem deveria, na verdade, estar cuidando para que houvesse a diferenciação. Sim. A hora que a gente vê o fornecedor promovendo esse tipo de coisa, é a hora que a gente enxerga, pô, temos um problema. Problemaço. Temos um problemaço. Exato, e eu acredito que eu vou ainda mais além. Eu acho que falta vender a estratégia, em Total. vender o porquê das coisas. Porque você vender um post, você vender um conteúdo ali é muito raso. E aí a gente tem um papel como profissional como comunicadores, como publicitários, de não ensinar as organizações, porque eu acho que existe uma gama muito grande, mas as organizações compreenderem que existem peças para ser colocadas dentro dali do seu jogo, da sua empresa em si, que sejam estratégicas para cada área. Então, por exemplo, nós, como agência, a gente cria estratégia e alguém dentro dessa organização tem a capacidade de analisar essa estratégia e colocar em prática lá dentro. Porque muitas das vezes o jogo fica muito desequilibrado no sentido de a agência trouxe a estratégia e o time interno, muitas das vezes, das organizações não possui a mesma habilidade e capacidade de desenvolver. E aí a gente tem grandes outros desafios, certo? Total. Total. Concordo. Legal. E quais campanhas recentes, ou um exemplo aí de boas integrações entre publicidade e estratégia vocês têm para comentar sobre? Vocês viram? Olha, eu lembro da frase, eu lembro do lugar, mas eu não sei a quem pertence. Manda bala. Não tem problema. Talvez a gente... Fazemos todos os dias desde o começo. Algo parecido com isso. Ou seja, todos os dias nós começamos, né, do começo. Eu achei bastante interessante essa comunicação. Eu estou atribuindo ela ao Habib's, porque eu Você tenta estava... ver aí quem, se você sabe quem é. Eu estava dentro de uma loja no Brás esses dias atrás, fazendo uma pesquisa de mercado para um cliente meu, Boa. né? E eu, dentro de uma mega loja no Brás, que eu não me lembro o nome, e eu vi essa frase, né? Na realidade, eu fotografei o ambiente, porque eu estava, né, coletando informações para montar um projeto para o meu cliente, eu tinha lido essa frase e, coincidentemente, essa frase está numa foto, né? E lá dentro tem uma lanchonete do Habib's. Ah, Então, eu não sei se essa frase é do varejista que estava lá ou se é do Habib's. mas é boa. É um belo É slogan. excelente, né? Porque você começa todos os dias, né? Você tem que começar do início, né? Sim. Sim. Eu vou trazer uma campanha recente da Nike, que me veio agora, que eu achei... Depois eu vou trazer ela para... Só, né, um parênteses importante aqui. Muitas vezes a gente fala como exemplo de campanhas como usa Nike, McDonald's, Apple e tal, e o médio e pequeno empresário muitas vezes olha para isso e fala assim, não, mas fala de uma coisa do meu tamanho, né? Eu vou falar da Nike, mas eu vou trazer isso para a realidade dos médios e dos pequenos. A Nike, recentemente, na época da Olimpíada, lançou uma campanha que, se eu não me engano, era alguma coisa como vencer não é para todo mundo. Acho que esse era o slogan, Sim. né? Vencer não é para todo mundo. E isso foi uma quebra de discurso da Nike. Ela há muito tempo vinha com um discurso mais inclusivo, mais sobre, né, é quase como se antes ela falasse assim, vencer é para todo mundo. Né? E ela mudou para vencer não é para todo mundo, com um discurso super duro, assim, a campanha vocês viram, né? Sim, bem. Ela é dura, ela mostra até um estereótipo um pouco individualista do cara que ganha, né? Do que tá na liderança ali, que é um cara que tá pensando na vitória dele e ele meio que não tá nem aí pro resto, né? E como é que a gente traz isso pro médio e pequeno empresário? Cara, isso só é a Nike se adaptando ao discurso mundial. A Nike percebeu que agora o discurso global está indo um pouco mais para esse lado, um pouco mais da meritocracia. As pessoas estão aceitando mais esse discurso do que aquele outro da inclusão, né, da diversidade. Atualmente, esse está mais forte. Talvez a gente veja isso, inclusive, refletido lá na eleição dos Estados Unidos.
Tá mais forte esse discurso. Cara, a Nike é uma marca que tá atrás de dinheiro, bicho. Né? É claro que ela tem os seus propósitos, né, e as suas causas, mas no fim do dia, o que ela quer é agradar a maior parte dos clientes que ela pode. Então, ela fez uma adaptação do discurso para atender a maior parte dos seus clientes. Então, isso deve acontecer, inclusive, no pequeno empresário. Cara, você Sim. precisa cuidar da sua comunicação voltada para quem é seu público-alvo. E você não tem que ficar perdido nos discursos do planeta. Você tem que focar no cara que compra de você e fim. Sim. Né? E É, essa é uma bem recente aí, bem legal. tornar isso tangível, né? Essa causa maior ou causas maiores para o pequeno empresário realmente é um grande desafio, né? Sim, Porque ele precisa sobreviver, né? exato. Precisa sobreviver. Como é que você traduz, né, de uma marca multimilionária, bilionária, para a realidade dele, né? É uma tarefa árdua, né? Sim. Eu acredito que o grande segredo está na autenticidade. Dentro de um movimento grande, onde as empresas começam a ouvir as questões de inclusão, as questões sociais, e falam, eu preciso me posicionar com relação a isso, senão eu vou ficar fora do mercado, vou ficar fora do jogo. E muitas das vezes, olhar para dentro de si, analisar quem você é, e eu faço muito uma associação de que a empresa é você. É a mesma coisa. A sua empresa, ele também precisa de um nome, precisa de um rosto, assim como você tem, assim como nós temos. Perfeito. E nós somos autênticos da nossa maneira. A forma com que eu me comunico é diferente da forma com que vocês se comunicam. E a marca, a partir do momento que ela entende essa autenticidade dela, encontra aquele potencial que ela tem. Ok, o meu produto pode ser igualzinho do meu concorrente, assim como, eu posso não ser uma Nike. Mas legal, a Nike tem a diferenciação dela de mercado, tem a autenticidade dela de mercado porque ela vende algo de valor. O que você, organizador, o que você, empresa, empresário, pode ser e fazer de diferente para ter essa autenticidade? Eu acho que é uma reflexão para levar, trazer para dentro da empresa, se reunir ali e partir desse princípio. O que é que nós somos autênticos de verdade para comunicar, para transformar e para fazer? E não necessariamente apenas ser levado e carregado pelas tendências, modas e etc, né? Acho que você falou uma palavra muito boa aí, que as empresas elas olham para isso e falam assim, eu preciso fazer. Não, não precisa. Você não precisa. Exato. Talvez você precise, mas primeiro você tem que olhar para o seu produto, para o seu público, para sua praça, né? Para os 4Ps. Olha para eles. Será que tem aderência, né? Isso que eu chamei de modismo, né? Será que tem aderência à minha causa, ao meu negócio, ao meu core business? Exato. Exato, exatamente. E uma pergunta aqui boa, vai. O que é mais desafiador para as empresas? Conquistar novos clientes ou reter os que nós já temos? O que é mais importante? O que é mais desafiador? Desafiador? Você trazer novos clientes para dentro da casa ou você reter quem já está aqui dentro? Olha, trazer é um grande, né? Trazer novos clientes é sempre um grande desafio, né? Mas o que mais me preocupa nos empresários, e aí eu vou colocar todo mundo no mesmo bolo, não vou nem falar só dos pequenos, vou falar dos médios e dos Boa. grandes, Uhum. é esquecer, né, daqueles os quais estão na nossa carteira de clientes, são nossos clientes. Normalmente, vai depender muito de setor para setor, mas o vendedor chegou com o cliente no checkout, né, acabou ali né, a minha missão com aquele cliente, vou embora, vou caçar o próximo, né? Então, acho que são dois pontos. Talvez o mais latente é trazer novos, mas acho que o que a gente tem que tomar mais cuidado são os que estão na nossa carteira. Concordo. Vamos lá. Ser pragmático na resposta. Eu acho que mais desafiador é trazer novos. Porque é exatamente o complemento daquela frase de que vender para o cliente que você já tem é muito mais fácil. É mais fácil vender para quem já compra de você. Sim. Então, né, é mais difícil vender para quem não é seu cliente. Ok. Sim. Mas eu diria que é mais importante, talvez, você cuidar dos que já estão comprando. Então, né, numa ordem de importância, eu acho que é melhor você cuidar bem dos que já estão antes de você sair buscando novos, né? A não ser que você seja um iniciante e não tem nenhum cliente. Aí você vai buscar novos. Exatamente. E eu trouxe essa pergunta justamente porque eu lembrei do ponto que você falou, César, que quando as organizações elas se iniciam, o dono em si busca, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, e o resto acompanha, né? E é muito importante as organizações analisarem, eu consigo vender, eu consigo trazer cliente para dentro de casa, mas e entregar? Porque muitas das vezes você não para refletir. Eu preciso trazer porque eu investi uma grana muito alta, eu sei que eu preciso desse retorno rápido, o meu fluxo de caixa está baixo, como é que eu vou organizar isso? Mas muitas das vezes eu trouxe para dentro de casa, só que se eu não entregar, ele vai embora. Então, a confiança dos seus clientes, né, das organizações eu consigo vender no mesmo tanto que eu consigo entregar?
Vai depender de negócio para negócio, né? Uma Uhum. prestação de serviço, né, de uma agência, por exemplo, né, o buraco é mais embaixo, né? Sim, Você promete, o cliente acredita, ele investe e de alguma maneira um resultado tem que ser entregue, né? sim. Que é algo totalmente intangível. Quando você vai para alguém que vende um produto, né, é mais palpável, né? É mais Uhum. fácil de entregar, de fato, para o cliente, né? Sim. Perfeito. Mais fácil. Acho que empresas de serviço nesse ponto elas sofrem, né? Porque muitas vezes por ser intangível, o entregável, vamos dizer assim, se você não cuida muito bem ali na etapa da venda e muitas vezes se escolhe não cuidar muito para que a venda aconteça mais rápido, mas depois você tem um problema no dia seguinte, né? Porque Sim. e todas as coisas que não foram faladas durante a venda para não empatar o negócio, e agora? Como é que a gente cuida delas, né? Sim. Então é um Quem desafio. administra isso? Quem administra isso, né? Então por isso que acho que é importante ter um time de execução, né? Muito Muito bom, muito capaz. muito capaz. Exato, Porque é ele que exato. vai conseguir garantir essa entrega. Sim. Muito bom. E aqui na CZ é assim, hein? Exato. É. Aliás, Nossa, posso trazer uma colaboração? claro. Hoje pela manhã deixei minha filha no colégio e parei numa padaria para tomar um café. É um hábito que eu tenho, cafezinho preto. Boa. Na padaria, uma padaria bacana, num bairro legal aqui em Campinas. Pedi um café duplo, tomando o café. Não sei se deu para reparar, mas eu tenho um bigode relativamente grande, né? Caramba. Nossa, se ele não falasse. Na hora que eu terminei de tomar café, procurei sobre a mesa guardanapo. Não tem. Olhei todas as mesas assim em volta, nenhuma tem. Olhei para o pessoal que faz o atendimento, os quatro conversando. Caramba. Olha lá. É. Uma prestação de serviço, né? Simples, não ter um guardanapo na mesa de uma padaria. Então, é Vamos pro- entrega. É a entrega, exato. E como que você vê, dentro das organizações que você atende como consultor hoje, essa questão, para eles, o que que é mais prioridade? A venda, a entrega, a publicidade, o marketing? O que que é mais relevante para eles? Venda. Em Venda, primeiro lugar ali, a venda venda. é mais relevante. E Tá. eles entendem, a maioria entende, que eu preciso comunicar. Esse comunicar, né, desde que a internet ganhou a proporção que ganhou nos últimos 15, 18 anos, todo mundo entende que precisa fazer um marketing digital. Ou posso te interromper e dizer, precisam fazer post no Instagram? É. Também, principalmente, né, Aham. rede social. Então, assim, eu entendo que, né, isso se perde em algum momento, né, Sim. porque precisa vender, quer vender, tem que vender, ok, mas comunicar não é um processo, né, não é aquela fórmula matemática que a gente aprendeu na faculdade, né, Não é. o emissor e o receptor da mensagem, né, e três elementos ali no meio. Não é, a comunicação é muito mais complexa, Sim. né? Então, assim, não é você pura e simplesmente, né, tem que vender? Tem, mas comunica de qualquer jeito? Não. Eu vou pegar esse exemplo da padaria. A gente tem dois tipos de empresários. Tem o cara que faz por paixão, que ele vai ganhar dinheiro também por consequência, mas ele faz por paixão, ele gosta do negócio que ele tem, então ele está preocupado. Para ele incomoda não ter o papel em cima da mesa. É o cara que, se ele não está lá para arrumar, ele provavelmente já passou por uma fase de treinamento da equipe, então ele se importa com o negócio. Ele importa que o nome da empresa seja bem, tenha uma reputação legal, né, e tudo mais. Sim. E tem um empresário que faz só por necessidade e por dinheiro mesmo. Então, se o dinheiro está entrando, ele meio que não está muito preocupado com o que está acontecendo lá dentro. E ele não está nem aí. Né? Isso é comum, bastante, inclusive. Né? Uhum. Sim. Então, começa aí, ou seja, começa no dono esse cuidado que você vai acabar vendo na experiência do cliente lá no final. Sim. Né? E tem uns que, se você chega pro dono dessa padaria que não tem o papel e fala para ele, cara, não tem papel, é capaz de ele falar assim, cara, não tô nem aí. Levanta e pega. Porque você sai, entra outro e tá tudo bem. Tem um outro empresário que vai ficar muito preocupado por causa disso. Né? E vai correr atrás, vai querer arrumar e vai querer tudo nos detalhes. Então começa no cara, o interesse dele, né? E ele vai exponenciar, né? Porque se ele vê que está faltando papel, pô, e o papel tava no balcão. Os guardanapos estavam todos no balcão. Ele vai pensar, pô, peraí, vamos colocar em todas as mesas, mas vamos treinar as pessoas também, Para né? nunca mais acabar Para papel. nunca Exato. mais acontecer isso. E Né? dentre elas, agora eu vou provocar. Dentre elas, quem se destaca primeiro no mercado? Entre O esses- dono o dono que se preocupa muito e tira do seu, muitas das vezes levanta da sua mesa e te dá o guardanapo, ou aquele que fala, levanta e se vira? é a resposta óbvia mesmo. É o que se preocupa, com certeza. Com certeza. Né? Esse cara cresce, Com certeza. se ele quiser. Né? Com certeza. O outro cara, ou ele continua estagnado, ou ele morre. Olha, eu tenho navegado por vários universos diferentes e eu tenho dado algumas palestras para o pessoal na área de RH.
E eu tenho discutido bastante, tenho ouvido bastante, e discutido muitas vezes em frente ao espelho, né, e discutido com outros pares sobre cultura organizacional. Quando a gente para numa pequena empresa, numa média empresa, a cultura organizacional é o dono. Exato. Sim. É o dono. Não adianta nada, né? Se eu dono dessa padaria, né, digo, olha, não coloque guardanapos nas mesas porque o guardanapo tá caro, o que os meus colaboradores vão imaginar? Cara, vamos tentar economizar ao máximo. Tudo. Só que ele chega com um veículo importado do último tipo, o mais caro. Então Exato. tem um contrassenso ali, né? Você fala, pô, a gente não coloca papel na mesa, mas o cara chega num carro que vale não sei quantos milhões? É estranho isso, É né? a economia burra, né? A economia é burra. E aí sim, claro, né? O empresário que se dedica, que cuida, que olha, é um Ele se negócio diferencia. que tem sucesso. E isso é muito observado também justamente nos investimentos de publicidade. É muito comum, cara, né? Quando esse cara ele descobre que ele precisa fazer alguma coisa, né? O cara precisa fazer chegar cliente, tá acabando os clientes, né? Acho que os que se incomodaram com a falta de papel desistiram de mim, Desistiram. preciso fazer alguma coisa. Aí você vai conversar com esse cara sobre o que é legal ele fazer, qualquer real é como se fosse um absurdo. Porém, ele tá andando de carro importado. Não é sobre tá certo ou errado, tá bom, é a vida dele, ele faz o que ele quer, mas, cara, pelo lado do negócio, tá errado, bicho. Ele tá errado. Tá errado, né? Ele tá errado. Ele tá errado. Tá errado. Cara, eu tenho um cliente aqui do interior, ele tem uma rede de pizzarias. O cara tá muito bem. Você sabe que carro que ele anda? Um Honda Civic. Carro que a maioria das pessoas, né, consegue ter acesso e ter. Ele Sim. teria grana para ter outros carros? Seguramente sim. Uhum. E é um cara que tem uma preocupação ímpar com o negócio dele. Olha lá. Você olha a embalagem, você olha, né, as redes sociais, você olha o site, Tudo- tem aplicativo, tudo by the book, cara. Né? Ele Legal. tem um negócio no estado da arte. Um negócio óbvio que prospera. Sim. Ela tem uma rede de pizzarias com 250 funcionários. Olha lá. Diferente. 18, não, 14 pizzarias. É óbvio que o negócio prospera. Isso começa, é ele, né? É ele, Isso é ele. cultura. É cultura. É a Cultura cultura é ele. dele. E para construir cultura, eu posso dizer que não é da noite pro dia, né? Levam-se anos, muitas das vezes, para construir uma cultura, e você precisa, no meio do caminho, encontrar pessoas que acreditem nessa cultura, que façam sentido para você essa cultura. Porque é a mesma coisa que a gente falar de valores, né? Valores pessoais, muitas das vezes. Mas trazendo para o mercado, se eu não acreditar nos mesmos valores que a empresa está, qual que é a probabilidade de eu aderir à cultura e fazer sentido para mim e eu querer ficar neste local, né? Neste lugar? Então, e é uma construção de todos os dias fazer a mesma coisa, se tornar rotina, ser repetitivo, e você, recentemente a gente até conversou sobre isso, lembra, Bruno, a respeito do macaco, ou então do hospital, do médico, que Da entra recepção? da recepção. Uhum. É uma história que, óbvio, não vou saber ilustrar ela perfeitamente, mas imagina só uma recepção de um consultório, Aham. e aí entram-se pessoas ali, e entram São atores, figurantes, né? atores, e tem um paciente que é realmente paciente ali, vai ser atendido. Aham. E aí toca-se um sino, todo mundo se levanta. E esse que é paciente, ele fica olhando para o lado, olha para o outro, fala: o que está acontecendo aqui, né? Toca de novo, eles sentam, toca de novo o sino, levantam-se de novo, ele começa, gente, mas o que está acontecendo? Ele começa a se sentir incomodado porque ele não está se levantando da cadeira, assim como as outras pessoas. Toca a terceira vez, ele levanta, ele não se aguenta e levanta. E aí, ok, aí começa a sair os personagens, né, os atores ali, e começa a chegar novos pacientes que de fato não sabiam dessa experiência. E aí, quando você vai ver no final do experimento, tá todo mundo levantando e sentando e não sabem por quê. Não sabe por quê. Trazendo isso para a cultura, é algo mais positivo, eu quero trazer nesse sentido de que Sim. muitas das vezes passa de você para outra pessoa o lado positivo da cultura, da organização, do crescimento, e você começa a transbordar isso em volta de você, e quando você vê, tá todo mundo ali na mesma pegada que você, com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito. Falam que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, né? A pessoa faz algo por vontade própria, é porque a cultura. E bem, né? Sim. É porque a cultura funcionou, exerceu sobre ela. Trazendo aqui para a agência CZ, acho que é um bom momento para a gente explicar como foi. E é muito o que você falou, cara. Você foi perfeito quando começa com o dono. Aham. Eu sempre tive um apreço muito grande pela qualidade, pela excelência das entregas, porque eu era assim, né? Quando eu estava ali na linha de frente, entregando como diretor de arte, eu sempre fui extremamente preocupado com a qualidade das coisas. E eu lembro que à medida que a agência foi crescendo, eu sempre exigi isso
até de maneira intuitiva, né? Eu não tava pensando em construir cultura, eu tava exigindo que as pessoas fizessem como eu fazia. Sim. E isso perdurou. Tanto é que hoje, né, agora a gente com 50 colaboradores, a palavra que todo mundo sabe que a gente tem que perseguir aqui dentro é excelência. O negócio continuou, né? Começou ali com a vontade de um, Sim. mas hoje todo mundo entende isso, Sim. né? E acho que, trazendo o seu exemplo aí do experimento, cara, o cara ali tem que fazer com excelência mesmo que não tenha ninguém olhando. Mesmo, Se o né? job entrou direto para ele do cliente e voltou para o cliente por ele, ele tem que saber que tem que ser excelente. Não dá para fazer meia boca. Né? Isso é cultura funcionando. Esse fator cultural, né, cultura organizacional é muito consistente, né, e reúne as pessoas, né, Sim. juntando a tua fala aí, Júnior, né, eu não sei se numa pequena empresa as pessoas vêm pela cultura, né, Boa. talvez não está tão, né, latente assim. Para uma grande empresa, isso é latente. Você fala, putz, eu não vou para tal lugar, me recuso a ir para tal lugar, porque lá os valores não batem com os meus, né? Sim. E numa pequena é a cara do dono, não tenha dúvida. E como que o dono, talvez pode até ser redundante, mas o dono que queira transformar uma cultura, criar uma cultura forte, o que vocês acreditam que ele pode começar a fazer hoje para ter essa cultura forte? Talvez ele olhe para si e fale, não sou o melhor exemplo, mas eu tenho o desejo que a minha empresa seja desta maneira. Então aí ele pega até as grandes empresas, a gente ouve muito, eu quero um site igual da Apple, eu quero não sei o que igual a Nike, enfim. Se inspira em grandes empresas, né? Sim. Como que vocês acreditam que o dono, a pessoa de média e grande empresa, ele pode se posicionar, ou por onde ele começa, para começar a desenvolver a cultura organizacional nas suas empresas? Primeiro, em frente ao espelho. Se veja, né? Poxa, será que, né, o que eu estou praticando, o que eu estou fazendo, né, o meu comprometimento com o negócio acontece de fato? Né? O estabelecimento abre às 7, eu estou aqui às 6h30? Não, eu chego às 8h30 e cobro do meu colaborador. Né? Estou falando isso na pequena, que vai construir a cultura. Né? Boa. E se ele não tem essa identificação, se quando ele olha no espelho ele não vê isso nele, me chama. Eu dou consultoria nessa área, me chama que eu te ajudo a organizar. Mas no fundo, né, ver quais são os pilares, quais são os valores daquele negócio, né? E mesmo que forçosamente no começo, é igual quem vai para academia, né? É fácil ir o primeiro dia? Não é, né? Mas você se habitua àquilo, né? Até que Sim. aquilo faça sentido. Boa. Legal. Eu ia responder, conversa com o César. Porque é estudar, cara. Eu acho que você precisa de orientação. Não é um negócio que você tem que fazer por conta própria. É como se, se eu não souber fazer, quer dizer que eu não sou um bom empresário, empreendedor? Não, cara. Não. Quer dizer que você precisa ir estudar. Essa é a real. E outra, muitas vezes você não tem competência para fazer, chama quem tem. Exato. Chama quem tem, né? Eu não tô chamando a bola para mim, não, né? Sim. Também, né? Sim. Mas, assim, chama quem sabe, cara. Você construiu o negócio, você concebeu, você trouxe ele até aqui, né? Daqui para frente, de repente, você não consegue fazer. Sim. Vou usar uma frase que tem por aí, né? Sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe, né? Então, chama alguém para te ajudar. Eu vou roubar a frase da Kátia, nossa CEO aqui. Ela diz que ninguém constrói nada sozinho. Então, chama alguém para ajudar. Ninguém constrói nada grande sozinho, Grande é verdade. sozinho. E é verdade. Show de bola. Estamos encaminhando para o final. Passou rápido? Para vocês, Verdade. passou rápido? Caramba, já deu 1 hora? Já deu mais de 30 minutos. Tá bom. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Vamos. Nosso quiz publicitário? Vamos lá. Não pode pensar muito, hein? Tá. Faz pra quem primeiro? Começa com ele. Vou começar com o César, então. Vai, César, Convidado, você. pô. Investimento prioritário. Fortalecimento de marca ou atração de novos clientes? Negócio pequeno, novos clientes. Negócio médio, grande, marca. E você, Bruno? Pô, eu concordo com ele. Concordo, eu nem vou falar, é isso aí. Boa. Maior diferencial competitivo. Inovação digital ou personalização de atendimento? Personalização de atendimento. No Brasil, é isso. Concordo com ele. Boa. Publicidade de impacto. Essa aqui, ela vem já tá com a resposta. Campanha emocional ou informativa? Nos dias de hoje é emocional, né? Aliás, nos dias de hoje não, nos dias de sempre, né? É emocional. Somos humanos, né? Somos humanos. Sim, sempre Ainda, né? Por hora. Por enquanto. Poxa, ainda foi importante. Por hora. Legal. E para resultados a longo prazo? Branding contínuo ou campanhas sazonais? Branding contínuo.
Eu Olha. acredito nisso. Se não fosse assim, a McDonald's e a Coca-Cola já tinham parado de fazer campanha publicitária. Com certeza, com certeza. Não precisavam mais, né? Assim, de novo, né? A minha cabeça se divide em dois. Quando a gente fala de pequeno empresário, né? Ele não tem essa noção do branding na maioria das vezes. Ele ouve falar, ele vê por aí, ele lê, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, né? Mas na maioria das vezes ele está pensando no curtíssimo prazo, né? Ele faz uma postagem, faz uma campanha, uma promoção, faz um negócio qualquer, né? Mas óbvio que, né, o branding é fundamental para uma cultura de longo prazo. Eu vou até pegar esse gancho aí para fazer um comentário, acho que importante sobre esse lance de branding, Claro. porque muitos empresários, até os pequenos principalmente, enxergam o branding como algo meio intangível, né, para ele. Ele realmente não acredita que aquilo é para ele, ele acredita que para ele é vender, né, de hoje para hoje e tá tudo certo, né? Eu acho que é de hoje para hoje mesmo que ele tem que se preocupar com a venda, porém, eu acredito que branding é para todos, né? Acho que talvez ele não tenha entendido o que é de fato, né? Mas o fato dele se preocupar em colar um rótulo que seja insubstituível, vamos dizer assim, aos olhos do cliente, nos produtos que ele vende, se ele se preocupar com isso desde o começo, a chance dele conseguir prosperar essa ideia depois é muito maior, né? Então é como se fosse cultura, ele precisa já começar assim, por mais que seja pequeno, né? Mas começar dessa forma. Trazendo de novo a agência CZ como exemplo, que inclusive é uma das poucas agências da região que faz um trabalho de marca, fazendo um podcast, por exemplo, é um trabalho de marca, Sim, com né? certeza. Para a gente lá no começo fez muita diferença, porque a gente conseguia demonstrar para os nossos clientes que, apesar de pequenos, a gente já fazia aquilo que a gente estava propondo para eles fazerem. Então, era difícil falar sobre se preocupe com a sua marca sem se preocupar com a nossa primeiro, né? Sim. Né? Sim. Tem que ser o exemplo da coisa. E no nosso caso, como agência, mas, por exemplo, a tal da padaria. Se esse cara se preocupa em ter uma experiência para o cliente legal e ele colar o rótulo da marca dele nessa experiência, quando ele abrir a segunda unidade, eventualmente, vai ser muito mais fácil convencer as pessoas que aquela segunda unidade é boa, Com certeza. Sim. né? Então, eu acho que cabe pro pequeno empresário, desde que ele tenha essa noção, né? Você sabe que, ainda dentro desse tema, muitas vezes tenho visto no pequeno empresário, assim, você pergunta para ele qual é o seu diferencial, ele fala qualidade. Né? É tão genérico isso e é tão óbvio, né? Tanto Sim, é que, Subjetivo né, muito. vocês deram risada aqui, Sim. né? E eu também, né? Por dentro acabo dando risada. Assim, você precisa tornar tangível o que é o teu diferencial. Sim. Palpável mesmo. Qualidade é óbvio que tem que ter, É o caramba. mínimo O que você mínimo, é espera, né? É o básico. mínimo, é o mínimo. Eu tenho feito alguns trabalhos de visual merchandising, e eu tenho entrado em estabelecimentos dos mais variados. Esses dias atrás, eu não vou nem falar a cidade, senão, né? Vai expor. Era um restaurante. Rapaz, eu entrei, né, naquela vista geral que você dá no negócio, né? Eu entrei no banheiro, eu me assustei. Para mim, eu tava sendo sequestrado, né? Eu Era um tava entrando cativeiro? era um cativeiro, eu tava entrando num calabouço, né? Fiz o que eu tinha que fazer, fui lavar minhas mãos, tinha um vidro de sapólio, daqueles plásticos de sapólio, aquele Sei. detergente Sim, abrasivo. sim. Detergente abrasivo. Eu olhei, eu não acreditei, eu fotografei aquilo. Eu falei, caramba, cara, como é que, né? Saí de lá, olhei pro restaurante do cara, analisei um monte de fotos, apresentei o projeto para ele, tudo que eu apresentei do projeto para ele, falei, olha, acho que é interessante se fazer, ó, de baixo investimento, você faz isso. Ele falou, não, isso aqui já está no meu plano, isso aqui já está no meu plano, isso aqui eu já fiz, só para você ter uma ideia, eu investi 1 milhão aqui, tem menos de 6 meses. Eu olhei e falei, cara, o negócio não vale 1 milhão. Não tem Não como. tem. O negócio um não milhão vale aqui 1 milhão, dentro. né? Então, assim, né? Cara, você é um restaurante, como é que você não consegue, né? O mínimo, né? Pô, ali a qualidade, é óbvio que ele tem que ter qualidade, mas o dele nem isso tinha. Então, como é que você torna A isso completa ausência tangível? da preocupação com a experiência do cliente, isso, né? Que experiência do cliente, né? E eu Não tenho existe. o Rubens, da consultoria, que me ajudou muito, inclusive, aqui na criação de gestão e cultura da empresa. Ele tem uma resposta muito boa para essa. Aliás, uma pergunta muito boa para essa resposta aí da qualidade. Que é quando a pessoa fala qualidade, aí você pergunta assim, tá, e qual era a outra opção? Ótimo. Né? Eu Vou pergunto- adotar. Eu perguntaria qualidade pra quem? Porque qualidade pra mim pode ser diferente da qualidade pra você. Pode ser também. Mas qual era a outra? Qual era a outra opção? É verdade. Né? Ótimo, vou adotar. E como que a gente pode. Olha, se deixar a gente vai longe, hein? Mas como que a gente pode dar uma dica ou então orientar a pequena e média organização aí para olhar para si nesse momento
e analisar a sua construção de branding, né? E olhar a importância disso. O que vocês podem dizer para eles nesse sentido de tudo que a gente estava conversando aqui agora? Quando vai definir, a minha entrega é qualidade, como que a gente pode esmiuçar isso e tornar tangível, palpável? O que eles precisam olhar ou fazer, enfim, para ter isso mais claro? Olha, eu como professor aqui, eu vou trazer o Al Rice, né, que é um grande escritor americano, um dos maiores de marketing americanos, num livro chamado Posicionamento. Ele fala que tudo numa empresa é importante, né, inclusive o banheiro, né? Então, assim, como é que você pensa, né, em qualidade, como é que você pensa em médio e longo prazo, como é que você pensa em branding? Tudo numa empresa é importante, né? Sim. Não só na padaria, como nós citamos aqui, né, mas tudo numa empresa é importante. Então, você precisa, né, ter uma noção, né, de médio e longo prazo, de levar isso para um planejamento, com uma consciência de construir tijolinho por tijolinho. Uau. Boa. Eu diria o seguinte, eu acho que o primeiro eu falaria assim pro empresário, faz uma reflexão, se olhe no espelho e pergunte para você mesmo, você está fazendo isso por propósito, porque você gosta, porque você quer, ou é só pelo dinheiro? Se a resposta for só unicamente pelo dinheiro, não se dê o trabalho, continue fazendo o que você está fazendo e tá tudo certo. Agora, se você realmente gosta e tem propósito com a sua empresa, vai estudar. Se você não sabe por onde começar, vai estudar, chama o César. É o primeiro melhor passo que você pode dar. Não tenta fazer sozinho. É, Não precisa, na verdade. porque assim, né, se você não vai estudar, se você não vai, no mínimo, olhar e saber, putz, eu olhei, eu tentei estudar, não consegui, chama alguém, né? Chama a Sim. CZ, né? Chama o César, que a gente tenta te ajudar. É isso. A gente Boa. ajuda. Faremos o nosso melhor, com certeza. Faremos o nosso melhor. Que bom! E César, aproveitando que você já trouxe aí ensejos de livros e filmes e séries que você provavelmente já assistiu, eu queria muito que você compartilhasse com a gente dicas e boas práticas para as organizações. O que você acredita, com base em toda a nossa conversa de hoje, que seria um primeiro passo ou um passo a passo do que eles podem fazer para chegarem a alcançar os objetivos internos e muito pessoais de cada empresa? Vou recomendar um livrinho bem simples, de um cara chamado Austin Kleon. Chama-se Roube como um Artista. É um livro desses que, para quem não tem o hábito de ler, consegue lê-lo em 15 dias. Para quem tem o hábito de ler, lê em 2 horas, 1 hora. É um livro que fala sobre criatividade, é a base do livro, né? E fala exatamente disso, né? Da gente olhar para um modelo, mas não para um único modelo, mas para vários modelos e ver o que serve de cada um daqueles modelos e traz para o seu negócio. Legal. Muito bom. É uma colcha, né, que a gente vai costurando e ela vai ficando bacana. Legal. Bruno, você que disse tanto aí sobre estudar, buscar conhecimento, onde eles podem encontrar isso? Além do Google, obviamente, mas Olha, o que você acredita que seja uma boa base e uma fonte segura de conhecimento para eles? vou dar um passo a passo muito prático. Entra Tá. no seu Instagram, vai lá nas pessoas que você segue. Primeiro passo, parar de seguir todo canal de besteira que você segue. Todo canal de humor e de, sabe, aquelas coisas que roubam o seu tempo. Fofoca. De fofoca, para todos, sai de todos. Aí depois que você acabar essa etapa, você vai para a segunda. Você pode seguir perfis como Marcos Marques, Empresa Autogerenciável, Marcelo Germano, G4, Alfredo Agência Soares, CZ. Agência CZ. Perfis que vão te entregar conteúdos que, se você não tem paciência de ler livros, e a maioria das pessoas não tem, e eu nem vou julgar, porque você pode começar do jeito mais fácil. Sim, claro. Se nutra de conteúdos que são valiosos, que têm valor, que têm relevância para o que você está fazendo, E né? tem muita Sim. coisa boa, né? Muita. Tem Muita muito mesmo. guru, né, de palco, mas tem muita gente boa. Tem, muita exato. gente. Esses que eu falei são todos bons, tenho certeza. Assim, são pessoas que me ajudaram muito, né, sem me conhecerem, são pessoas que eu sigo e que eu com certeza recomendo. E é um jeito muito fácil de você absorver conteúdo. Você Sim. pode continuar no seu Instagram, só que agora para de ver besteira, né, e ver coisas mais Você valiosas. sabe que eu recomendei num treinamento que eu estava dando esses dias atrás, resgatando um publicitário que em algum momento morou em mim, de fazer um planejamento. Quando a gente faz um plano de mídia, né, para um cliente, você fazer um plano de mídia para si. Uau. Boa. Cara, Boa corta mesmo. isso, corta aquilo, né? Corta quem você segue que fala besteira, que não agrega em nada. Tal site que você acessa, tal rede social que você usa não agrega, cara, corta. Ou usa aquilo Sim. no finalzinho do dia, a hora que você não tem mais nada para fazer, né? Mas Sim. não começa o teu dia com
com coisas, né, que vão te desfocar, que vão te desanimar, que vão sei lá o quê. Uau. Boa. E eu respondendo a pergunta também, aproveitando, se olhe em frente ao espelho. Eu acho que olhe para dentro de si, comece por você a transformação e as mudanças, identifique em você os seus potenciais, os teus valores, as tuas capacidades, melhore a si, para depois você começar a melhorar a sua empresa, o seu negócio e melhorar a sua cultura organizacional e as pessoas que estão perto de você. Eu Concordo. acredito que esse aqui seria o combo perfeito para as organizações começarem esse Baita processo. combo. Baita combo. Show! Olha, César, quero muito agradecer a você, mas antes da gente finalizar e eu fazer os agradecimentos finais e oficiais, eu quero muito que você deixe um recado para nós e para quem nos ouve e nos assiste. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade. Eu fui paraninfo de uma turma numa universidade que eu dava aula e vou tentar replicar três linhas que eu falei lá. Menos tela, mais olho no olho. Boa. Menos selfies, mais abraços. Menos eu, mais nós. Legal. Uau, Só isso. uau. Eu encerrei o discurso com isso. Não, legal. Gostei. Você tá olhando para mim se você quer que eu Não, fale é algo? reflexivo, né? Eu acho que isso é muito profundo e vale além de um corte, vale a gente parar e analisar isso. Com E aí, certeza. recentemente eu até fiz um post, eu falei, quanto tempo mais nós temos? Caraca, que pesado. Né? Mas não vamos acabar assim, não. Não, fiquei Olha, triste agora. A minha expectativa, eu ainda tenho mais 46, tá? Eu É tô com isso. 54, eu chego no 100, então eu tenho mais 46 pela frente. Pô, 100 é um número Show de bom, cara. bola. Gostei dessa meta. E Vou a sua nela, meta, Bruna, qual é? Tá? 100 também, mas não vou fazer a conta agora. Não. Não. Bom, pessoal, este foi mais um episódio do CZ Talks. Eu gostaria muito de agradecer você, César, pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível e enriquecedor de muitos insights. Eu gostaria de agradecer também a nossa audiência. Aproveita, deixa o seu like, curta, compartilha, comente, assista e nos ouça em todas as plataformas digitais e siga a Agência CZ no Instagram também. É isso Gostaria aí. de agradecer ao Bruno César, meu parceiro aqui de mesa, meu parceiro e colega de momentos construtivos na área de novos negócios. É isso aí. Meu muito obrigada a vocês e até o próximo episódio. Valeu. Até. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.